que tá por aí, Barão? Ah, por aqui choveu muito, Robertinho. Aliás, esse é o nosso assunto nos próximos minutos, né? Afinal de contas, a chuva tem causado transtornos aqui no Nordeste dos Estados Unidos, onde fica a região de Nova York, onde fica a Pensilvânia, onde 5 pessoas morreram, 2 crianças estão desaparecidas, foram levadas ali pelas correntezas, né? Já que rios transbordaram, estradas que foram para o espaço, enfim, há uma situação complicada nessa região Nordeste. A gente já falou sobre isso na semana passada, né? Uma pessoa tinha morrido aqui no estado de Nova York, na região rural, mais ao norte do estado, nessa maluquice que se tornou o tempo, né? Não é só aqui nos Estados Unidos, no mundo inteiro, o mundo está vivendo a época mais quente, talvez, da sua história, no verão aqui do hemisfério norte. A gente sabe que no sul, no hemisfério sul, no Brasil, ainda não está tão quente assim, porque é o inverno, né? Mas muito calor também em algumas partes do país. Mas aqui nos Estados Unidos, a temperatura nesse final de semana bateu 50 graus, uma região muito legal, só que não para você passear, chamada Vale da Morte, né? Que fica ali no deserto de Nevada, da Califórnia. Tem turista que vai para lá só para sentir como é que é esse calorzinho de 50 graus e picos, né? Mas, infelizmente, não é uma realidade da maioria da população americana que está sofrendo. São 110 milhões de americanos hoje que estão debaixo desse alerta de calor extremo. Segundo os meteorologistas, pelo menos 38 cidades do sudoeste aqui dos Estados Unidos podem bater recordes de temperaturas hoje, segunda-feira. Então é uma situação muito complicada. Claro, são diferentes condições, né? De um lado você tem a chuva, o transbordamento de rios, alerta de tempestade, do outro é o calor extremo. Quem pode se protege, quem não pode está passando ou calor ou sofrendo as consequências dessa chuva. Mas o que a gente tem visto não é só aqui nos Estados Unidos, né? A Europa também é um dos maiores verões mais quentes da história, outras partes da Ásia também, e aquela conversa que a gente já teve aqui na Band News FM mais de uma vez. Não é que é o futuro, no futuro a humanidade vai sofrer as consequências do aquecimento global. No futuro, a poluição no mundo vai trazer problema. Minha gente já está rolando agora, né? Já estamos vivendo isso hoje. Semana passada no Brasil, a gente viu o que aconteceu no sul, na região sul do país. Ou seja, fenômenos que nunca aconteceram antes acontecem cada vez com mais frequência. Um calor histórico, recordes de cidades, estados sendo batidos aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa e por aí vai. Então, o mundo já está vivendo uma outra realidade. Não é mais aquele papo, precisamos nos preparar para o futuro. A verdade é que faz tempo o futuro chegou. Quem quiser achar que a coisa pode piorar, eu imagino que vai piorar mesmo, espere. Agora, está na hora, demorou para todo mundo agir. E não parece que tem muito interesse nessa história de agir, não. Não é de hoje que as conversas são feitas, simpósios, promessas, e na prática absolutamente nada muda. É claro que depende da preparação de cada autoridade, cada governo, cada população. Nessa região toda que eu falei, o pessoal tem ar-condicionado e tal. Onde não tem ar-condicionado? Na prisão. E aí tem confirmação de que pelo menos 8 pessoas morreram numa prisão do Texas. Não tem ar-condicionado, as pessoas morrem de calor. Prisão, eu sei, tanto faz. Mas, enfim, também talvez seja uma situação para se mudar a realidade, né? Eu sei que muita gente não está nem aí, mas é isso. Se não estiver preparado para o que está acontecendo agora, a situação só tende a piorar. Populações que não estão preparadas vão sofrer cada vez mais. Autoridades que não estão preparadas vão lidar com problemas cada vez maiores. A consequência disso é tragédia, é morte, é enchente, é alagamento, a gente morrendo por causa do calor extremo. Enfim, é um cenário muito complicado. Não me parece que há um interesse global, mundial, de autoridades, apesar do falatório, né, de promessas, em 2032, em 2050, aquelas coisas assim. O negócio está ruim hoje, gente. Já complicou. E não há investimento, não há um cenário de que as coisas vão melhorar. É muito complicado. Você está agindo contra ou tentando evitar tragédias envolvendo a natureza, e a natureza é muito, mas muito mais forte do que nós. Já deu exemplos claros de que as coisas estão esquisitas, estão estranhas, e a tendência, infelizmente, não é melhorar. Todo mundo tem que estar protegido de alguma forma? Tem que estar protegido de alguma forma. As autoridades estão preparadas para isso? Não. Nem aqui nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem na Europa. Então é cada um meio que por si. E nessa de cada um por si, infelizmente, um raio pode cair em cima de alguém, ou uma chuva muito forte, ou um calor extremo,
ou sei lá que tufão, furacão, terremoto a gente vai ter no horizonte. É uma pena, já os alertas foram feitos lá atrás, mas na prática pouca coisa mudou. E nessa pouca coisa mudar, infelizmente a população hoje, já e não no futuro, está pagando os preços dessa consequência grave do tempo no mundo inteiro. E aqui nos Estados Unidos, hoje é um desses dias em que muita gente está sofrendo, ou com calor extremo, ou com os temporais que têm levado vidas de quem, infelizmente, simplesmente está se deslocando da casa para o trabalho, do trabalho para casa, para a escola, e essa realidade que muita gente no Brasil já viu agora, são os americanos que estão sofrendo hoje, Robertinha. Pois é, que vinha sendo alertada há bastante tempo pelos especialistas.